Oi, gente, olha eu aqui de novo. Preparei para vocês aqui uma aulinha de revisão do volume 2 sobre sistemas de equações, tá? A minha proposta é fazer 2 exercícios com 2 métodos diferentes para que vocês possam dar seguimento aí nos estudos de vocês. Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar mais no volume 2, vamos precisar disso. Então, sempre que vocês precisarem, vocês podem consultar essa aula, beleza? Eu sou a professora Viviane e vamos começar. Olha aqui, ó, a gente tem essa habilidade do 8º ano, que é resolver situações, problemas envolvendo sistemas de equações de primeiro grau, tá certo? Então, nós vamos resolver esses 2 exercícios pensando dessa maneira aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai ler o problema e tentar montar um sistema. O sistema é quando você consegue 2 equações com 2 letras, né, com 2 variáveis. E você quer achar um valor, tanto para uma letra quanto para outra, que atenda essas 2 equações. Essa é a nossa ideia, tá certo? E aí a gente vai pensar o seguinte, ó, a estratégia que a gente vai usar. Eu vou verificar uma maneira de obter uma equação com uma incógnita, porque se eu tiver uma equação com uma letrinha só, eu consigo resolver, né? A gente vai usar aquele esqueminha lá, ó, dessa igualdade, quem tem letra fica de um lado, né? Para trabalhar algebricamente, eu vou saber fazer conta letra com letra, eu sei fazer, e do outro lado eu faço a continha de mais, menos, o que for, número com número eu também sei fazer. Então, veja, eu vou olhar para o sistema e eu vou montar 2 equações. Vou olhar para essas 2 equações e vou pensar uma maneira de tentar mexer nessas 2 equações de maneira que ela fica com uma equação só e com uma letra só. E a gente tem 2 estratégias. Ou a gente pode somar essas 2 equações para eliminar uma letra, ou então eu percebo que uma letra pode ser substituída por outra, né? Vamos ver como isso vai ficar, ó. E aí, depois que você sabe uma letra, você consegue descobrir a outra, tá certo? Então, vamos lá. O exercício é um exercício que eu peguei do volume 1 de vocês, do Aprender Sempre. Ele tá lá na página 81. O exercício é assim, ó. A soma de 2 números inteiros positivos é igual a 10. E a diferença entre eles é igual a 6. Qual é o sistema linear que representa esse número e determine quais são eles. Veja, eu quero 2 números, né? E a gente não sabe quem são esses números. Então, são 2 números desconhecidos que eu quero descobrir quem é. E ele já está dizendo que tem que ser inteiro e positivo. Se eu somar esses 2 números, ó, ele fala que a soma, né, que tem um sinalzinho de soma, esse símbolo esse aqui representa a igualdade, né, é igual a 10, e a diferença entre eles, diferença quer dizer sinal de menos, conta de menos, não é isso? Então, ó, eu tenho que pensar em 2 números, que somados dá 10, e que subtraído, né, dá 6. Então, o esquema tá aí, ó. Vou pensar o seguinte, 2 números eu vou chamar de M e N. Poderia ser qualquer letra, tá? X e Y, o que você achar melhor. Então, 2 números M e N. E aí, ó, o primeiro passo é escrever o sistema. Então, tá lá, ó. Quando eu somar o M com o N, eu não sei quem eles são, tem que dar 10. Quando eu subtrair o M e o N, né, fazer a diferença, vai dar 6. Então, veja, que estratégia eu vou usar? Eu posso somar essas 2, e aí se uma letra sumir, beleza, porque daí eu faço a equação, ou eu posso fazer a substituição. Nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou somar. Eu percebo, olha, que quando eu faço a soma, se eu somar M, ó, M com M, N com N, esse N com N aqui ele vai sumir, né? Um M menos um N dá 0. Então, é essa estratégia que eu vou usar, olha lá. Eu vou somar essas 2 equações, deixa eu apagar aqui. Vou somar essas 2 equações que vai dar o seguinte, ó. M mais M e N menos N. Veja que M menos N dá 0, né? Você nem precisaria colocar esse mais 0, porque somar com 0 não modifica em nada. Então, ficou assim, 2M igual a 16. Ou seja, o dobro de um número é 16. Que número que é esse, né? Que número pode ser o M? Então, eu percebo o seguinte, ó. Se eu dividir todo mundo por 2, eu vou chegar no valor do M. Pronto, já sei quem é o M. Agora já fica mais fácil, né? Mais simples você saber quem é o outro. Olha, se 2 números somados dá 10 e um número é 8, o outro só pode ser 2, né? Eu sei de cabeça. Mas aí você representa, assim, para o seu professor achar bonito, ó. Ele fala o seguinte, você pega uma equação e lá onde está o M, olha, o M não é 8? Então, onde tem o M, você coloca o 8, ó. E aí você sabe quem é o N, né? Dá para descobrir, resolve essa equação. O N só pode ser o 2.
tá aí a nossa resposta, né? A solução a gente representa assim, né? Uma é 8 e a outra é 2. Você pode testar, ó. 2 mais 8 dá 10 e se você fizer 8 menos 2 dá 6. Então, note que esta resposta, ela cabe tanto na primeira equação quanto na segunda equação. Então, é uma estratégia que a gente pode usar para resolver esse problema. Beleza? Chama-se método da adição. Você adiciona. Lembrando que você poderia subtrair também, porque a gente já sabe que somar ou subtrair polinômios é só inverter o sinal, tá certo? Então, vamos para o próximo, que eu vou usar uma outra estratégia, tá? Assim, ó. Vamos lá. Essa também é uma atividade do Aprender Sempre volume 1, tá lá na página 81, tá? É a atividade 3. José e Laura saem juntos para o trabalho. Sabendo-se que a soma dos trajetos percorridos pelos dois é de 3 quilômetros. Bom, eu tenho o trajeto de José, né, com o trajeto de Laura. Quando eu somar, né, os dois trajetos, eu vou ter 3 quilômetros, ó. 3 quilômetros é a soma, referente à soma dos dois trajetos. E por não trabalharem na mesma empresa, José caminha 1 quilômetro a mais que a Laura. Então, olha aqui, ó, a trajetória, né, o trajeto de José, ele vai ser igual à trajetória da Laura mais 1 quilômetro. Veja, daqui a gente consegue montar uma outra equação. Então, temos duas equações com duas coisas para descobrir. Por exemplo, qual é o trajeto de José e qual é o trajeto da Laura. Então, quando isso acontece, ó, quando vocês têm dois números desconhecidos para descobrir, a gente faz o quê? Tenta escrever duas equações. Se você quisesse saber três números desconhecidos, você precisaria de 3 equações. Então, o sistema é uma técnica que a gente usa na matemática para descobrir pares de números desconhecidos, trios de números desconhecidos, tá certo? Resolvendo por meio de equações. Então, vamos ver como que a gente faz essa, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos montar aí o nosso sistema, as equações que descrevem, né, esse problema. Eu vou chamar de J o trajeto de José e vou chamar de L o trajeto da Laura, tá certo? Então, eu quero saber o J e o L, beleza? Então, olha lá, o primeiro passo é escrever o sistema. Então, tá lá, ó, da primeira leitura do nosso texto tá assim, o trajeto do José mais o trajeto da Laura vai dar 3. Esse aqui é com relação ao trajeto dos dois, né? E aí ele ainda implica o seguinte, ó, o José, que é a segunda parte, ó, o José, ele caminha 1 a mais que a Laura. Então, eu tenho uma outra equação, ó, o José, ele caminha 1 a mais que a Laura. Bom, que estratégia eu vou usar? Eu tenho duas estratégias, não é mesmo? Ou eu posso somar as equações, ou eu posso fazer uma substituição. Esse daqui, dá uma olhada para o sistema. Tá difícil, se eu fizer a soma aí, não vai sumir nenhuma letra de primeira. Então, eu vou usar outra técnica. Por quê? Veja, ó, aqui onde está José, ele está isolado. A gente chama isolado quando tem uma letra só do lado da igualdade. Ele está dizendo que o José é a mesma coisa que o L mais 2. Eu vou fazer uma substituição, ó. Lá onde está o José, na primeira equação, eu vou trocar pelo valor equivalente ao dele. Tá certo? Vamos lá para o próximo passo, ó. Tá assim. Então, o primeiro passo tá aí a equação. O segundo passo, eu vou fazer o seguinte, ó. Veja que o J é L mais 3. Então, aonde tem o J, eu coloquei de vermelhinho aqui para vocês, ó. Eu troquei pelo valor, eu substituí. Então, este método é chamado de substituição. Quando você tem uma letra que já está isolada, tá certo? E aí, veja que nós temos uma equação com uma letra só. E aí a gente resolve, ó. Como resolve isso? Olha lá. Esse parênteses aqui é só para dizer que tudo isso vale o J, tá? Que eu não sei quem é ainda, mas tudo isso vale J. Então, eu resolvi assim. Deixa eu apagar aqui. Eu resolvi assim, ó. Um L mais um L vai dar 2 L's. A gente já sabe que a gente pode somar letra com letra, né? E o 1, ó, o 1 eu só posso fazer conta número com número. Então, eu vou fazer um passo a passo aqui para vocês, ó. A primeira coisa que a gente faz é abaixar o sinal de igual. E aí, quem tem letra, a gente vai pôr de um lado da igualdade. Quem não tem, vai ficar do outro lado da igualdade. E a gente faz essa, cobra um pedágiozinho. É como se a igualdade fosse uma ponte. Então, olha lá, ó. O 2 L's eu vou deixar pro lado de cá. Ele já tem letra, então ele fica, tá certo? O 3 já está do lado de lá, então ele também fica, não mexe nele, só abaixa aí na equação.
Só que o número 1, ele tem que ficar lá do lado do 3. Por que isso, professora? Porque eu só sei fazer conta semelhante com semelhante, letra com letra, número com número. Por isso a gente separa aí. Então, ó, como o 1 trocou de lado, a gente vai trocar pela operação inversa, ele paga um pedaginho. Troca pela operação inversa, tá? Troca de lado, troca a operação. E agora eu sei fazer essa conta aqui, né? 3 menos 1, que vai dar 2. Então, 2L igual a 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 2, né? Esse L só pode ser 1, certo? E a gente descobre aí quem é o L. Deixa eu apagar aqui e passar para vocês o slide, ó. Então, essa é a continha que eu fiz. Eu dividi todo mundo por 2 e aí o L ficou igual a 1. Pronto, já sei quanto que a Laura andou. A Laura andou 1, mas o José andou 1 a mais que a Laura. Então, a gente não precisa de fazer muitas contas, né? Se a Laura andou 2, o José andou 1 a mais, então o José andou 3. Mas, ó, o professor acha bonito quando você faz assim, ó. Coloca aí o passo a passo para indicar para ele. Eu sei que o José vai ter andado, então, 1, que é o que a Laura andou, né? Mais o 1, então o José andou 2, tá certo? Então, esta é a nossa resposta aí, tá aqui o conjunto solução, né? Enquanto um andou 2, o outro andou 1. E se você colocar aqui na conta, ó, 2 mais 1, né? Vai dar 3 e aqui vai ser 1 mais 1, que vai dar 2, que é a resposta que a gente tem aí. Beleza? Então, essa é o método da substituição, porque a gente tem uma letra isolada, fica mais fácil substituir. Quando eu vejo que se eu somar, elimina uma letra, eu faço esse, método da adição. Vou fazer mais um aqui para vocês, que é o método, acho que da substituição de novo. Olha lá, ó. Também é o exercício do volume 1 de vocês, esse está na página 82. Tá assim, ó, João e Pedro foram a um restaurante. A soma da conta deles foi de R$28. A soma do quê, gente? Ó, a soma da conta do João mais a do Pedro. Vai dar um total de R$28. Eu tenho aí uma equação. Note que eu preciso de mais uma equação, porque só do jeito que dá, vários valores podem assumir, né? Um pode ter consumido 10, o outro 18 e assim vai. Então, a outra equação aparece aqui, ó. A conta do Pedro foi o triplo quer dizer 3 vezes a conta do João. Então, olha aí, eu tenho mais uma equação. Vamos lá saber quanto cada um pagou. Eu vou chamar João de J e Pedro de P e montar o sistema dali da leitura, ó. O João mais Pedro juntos, né? A soma dá 28, só que o Pedro é o triplo de João. Então, o Pedro é 3 vezes J. De novo, eu percebo que é um método de substituição. Eu vejo que uma letrinha já está isoladinha, tá certo? Tá mais fácil esse. Porque para você adicionar, você teria que mexer mais na equação, fazer mais passos. Daria também. A gente vai ver isso nas nossas aulas aí ao longo do ano. Beleza? Então, vamos lá. Escolha o método da substituição, porque já tem uma letra isolada. Vamos ver então como fica? Olha lá. Tá aí o primeiro passo. O segundo passo, ó. Onde está o Pedro, ó? Eu vou substituir por 3 J's, porque é o valor de substituição. Então, eu vou lá na primeira equação, olha, onde está o P, eu coloco 3 J's. E aí, a gente tem uma equação com uma letra só que dá para resolver, certo? Então, como a gente resolve? Letra para um lado, número para o outro. Veja que aqui já está certinho, né? Ninguém tem que trocar de lado. Eu consigo fazer essa continha, ó, de 1 J mais 3 J's, né? 1 J mais 3 J's dá 4 J's, que é igual a 28. Então, ó, divido todo mundo por 2, no caso. Na verdade, daria, aqui é a divisão por 4, tá, gente? Desculpa. Divido todo mundo por 4 e eu chego aí que o João, né, ele gastou 7. E aí, quanto vai gastar o Pedro? O triplo de 7, que vai dar, então, 21. Olha lá, ó. Escolho lá a equação de baixo e descubro, então, quanto foi que Pedro gastou. O Pedro gastou 3 vezes 7, portanto, 21. Então, a soma de 21 com 7 dá 28 e 3 vezes 7 também dá 28. Atende aí ao nosso problema, tá certo? Eu vou apagar aqui para ficar bem claro, bem fácil para vocês. Lembrando que aqui é o número 4, tá, gente? Vocês corrijam aí e muito obrigada pela aula. E agora a gente vai fazer mais esses exercícios, tem um monte aí na apostila, aparece no volume 2 e aparece ao longo do ensino fundamental e médio a partir de agora, tá certo? Então, até a próxima. Tchau!